Olá pessoal, sou o professor Diego Mota e hoje vamos analisar a Petenat, código PTNT4, uma empresa que faz parte da minha carteira de investimento, uma empresa que faz parte da minha estratégia junto às minhas small caps, as minhas pimentinhas, então aquelas empresas que eu espero um upside muito bom. Ela entrou na minha carteira recentemente e eu estou recebendo muitas mensagens pedindo para que eu comentasse um pouco da empresa, porque tem pouco material atualizado sobre a empresa na internet. Então, devido aos pedidos, eu vou decidir aqui fazer uma análise um pouco qualitativa, também um tanto quantitativa da Petenat. Para quem não conhece, a Petenat é uma empresa de uma malharia, na verdade, né? Trabalha no setor de vestuário e ela possui uma receita muito forte nos Estados Unidos. Quase 46% da sua receita vem dos Estados Unidos e ela possui uma qualidade de malharia extremamente interessante. O mercado consumidor ela consegue ter uma boa aceitação. Então, assim, é uma marca que consegue já entregar bons resultados, tem um consumo até interessante fora do país. No Brasil é um consumo razoável, ela também tem participação também na Europa, mas o principal foco dela é nos Estados Unidos, o que torna ela uma empresa interessante na questão, né, de ser dolarizada. Então, é uma empresa que possui uma gestão extremamente conservadora, uma gestão que não tem muitas ousadias dentro dos seus processos, ela tem toda na sua fábrica e tudo mais, tem uma importância e uma dedicação muito forte na questão sustentável. Então, é uma empresa bem redondinha, uma empresa que possui processos muito claros, possui um balanço muito claro também, e é uma empresa que vem entregando resultados. Não é uma empresa assim estupenda também na questão de lucratividade, não tem uma alto market share, muito pelo contrário, né? Estamos falando aqui no setor de varejo, ela sofre ainda uma questão de uma concorrência forte com um setor, né, asiático, então empresas chinesas principalmente pode de alguma forma roubar muito do seu market share, mas é uma empresa que, passando por tudo isso, né, mesmo na crise, ela consegue se superar, ela consegue entregar bons resultados. Até por você também ser uma empresa dolarizada, então com a questão cambial, né, com o dólar em alto, ela tende a se beneficiar também. Então, uma gestão muito conservadora, uma empresa que possui processos muito claros, então um custo operacional também interessante, e uma empresa que é bem distribuída, né, na questão das suas receitas. Então, ela tem uma boa parte que é dolarizada, então ela exporta bastante principalmente para os Estados Unidos, mas também ela tem participação aqui no mercado interno que não é tão forte, né? Tem outras empresas como Lojas Renner, a própria Riachuelo e tudo mais, que possuem uma participação maior dentro do mercado nacional. Mas a empresa que possui me chama bastante atenção pelo seu equilíbrio, né, junto às suas vendas e também pela qualidade, né, de produtos e também da sua gestão conservadora. Então é uma empresa que chamou atenção, uma empresa que eu verifiquei, a gente vai ver aqui nos números, que está com valuation descontado e ela vem entregando bastante valor para os seus acionistas. Vamos verificar aqui dentro do Status Invest. Lembrando que o Status Invest é uma ferramenta gratuita e que a gente pode estar acessando para poder consultar, né, informações, principalmente na questão quantitativa sobre as nossas empresas. No caso aqui, então, a Petenat, né, então, eu disse para vocês o código PTNT4, então, uma ação que nós temos, que eu tenho em carteira. Então, o valor que eu estou gravando esse vídeo, né, tá 6,9, mas isso não importa para a gente nesse momento. O que importa para a gente aqui é que nos últimos 12 meses ela praticamente dobrou de preço, então 97,7%, 73% mostra que o mercado, isso também se deu a questão do dólar em alta, também fez com que o mercado puxasse essa empresa para cima, o que para mim como acionista me deu muitas alegrias. Uma empresa que paga dividendos razoável, né, não tem, até porque esse dividend yield, né, porque é a relação dos dividendos ao preço atual, então dividendos pagos nos últimos 12 meses ao preço atual, como ela dobrou praticamente de preço, então esse dividend yield caiu pela metade. Né? Então a gente tem que ter essa referência muito clara, né? Não é porque ela está pagando poucos dividendos, mas sim porque ela teve uma alta valorização. E aí o seu índice de dividend yield, né, que tem como referência o preço atual da ação, então está aí em 2,9. Então provavelmente há um ano atrás seu dividend yield estava próximo de 5, 5,5 ou até 6, né, dependendo do que foi pago antes. Então é uma empresa que tem até um certo, vem pagando dividendos razoáveis, né? Não é uma empresa de dividendos, é claro, mas por ser uma small cap, para mim chama bastante atenção, tanto sua valorização
quanto o seu dividend yield. Então, descendo mais aqui para a gente poder ter uma noção da empresa, vendo principalmente os nossos indicadores, nós vemos um indicador que eu acho bastante interessante, até por uma questão de valuation, é a questão do PL, né, o preço sobre lucro de 11,41. Lembrando que a empresa já teve uma valorização muito forte, então, e ainda está com PL razoável. Lembrando que eu gosto de um PL ali de no máximo 15, né, que eu acho que ali, dependendo da empresa, principalmente uma empresa que está em expansão, um PL de 15 é um PL interessante, né? Mas uma empresa vem colocando aqui um PL também interessante porque está com 11,41, mesmo com praticamente ter dobrado de preço nos últimos 12 meses. Então a empresa ainda continua descontada quando se refere ao indicador preço-lucro. Outro indicador que eu acho bastante interessante, e aí que chama atenção, que é o preço sobre EBIT, né, que está aproximadamente 11. E aí está um pouquinho esticado, né, a relação do preço com o caixa da empresa. Mas é uma empresa do setor de varejo, esse caixa oscila bastante. Então, apesar de estar um pouquinho esticado, por estar com P sobre EBIT de 11, mas a empresa então para mim ainda está naquela margem ali de possibilidade de comprar devido ao seu bom negócio, devido à análise qualitativa que a gente fez anteriormente. Outro indicador que chama bastante atenção é o preço sobre o valor patrimonial, que está quase 1 para 1. Isso chama bastante atenção, que é o que? O mercado está pagando praticamente o valor de patrimônio que a empresa tem. Então repara o seguinte, eu estou falando de uma empresa de varejo, então é uma empresa que tem bastante patrimônio, junto aos seus produtos, seu maquinário e etc. Então é uma empresa que tem bastante patrimônio e o mercado está pagando um para um, né, como a gente chama, junto a esse valor de patrimônio. Então, que aí, para esse indicador, mostra que a gente está com valuation descontado. E é exatamente esse indicador que me chama bastante atenção para essa empresa. Mesmo com a valorização muito forte da empresa, eu vejo que a empresa ainda continua com valuation descontado, principalmente por esse indicador e o indicador do preço sobre lucro. Além, é claro, de uma questão cambial, né, com dólar em alta, né, então a empresa tende a surfar, né, esse dólar alto e isso deve cair também sobre a sua receita. Então, esses fatores me levam a crer que a empresa está com valuation descontado, além de ser, claro, um excelente negócio, né? Apesar de estar dentro de um setor que eu não gosto muito. Mas para ser pimentinha, para estar dentro ali da minha carteira de small caps, eu acho que ela pode entrar sim, tanto é que ela já faz parte dessa minha carteira de investimentos, da minha carteira de small caps. Só um outro indicador, tem tantos outros que vocês podem estar olhando, mas outro indicador que me chama a atenção é o ROI. Uma empresa do setor de varejo, exportadora, que não é uma grande marca, né, tem um ROI de quase 10%, é um ROI bastante interessante para esse setor. Então a empresa, tem lucratividade, tem resultados legais, né, então é uma empresa que consegue entregar bastante valor para os seus acionistas. Outro indicador também, já estou aqui comentando, é o indicador de dívida líquida sobre patrimônio, né, de 0,32. Isso mostra que, e também volto a dizer, é um setor de varejo. Então, uma empresa do setor de varejo que tem a dívida bem controlada, uma dívida baixa em relação ao seu patrimônio, eu acho também que tá mostrando aqui bons fundamentos também quando eu falo de questão de dívida. Então, a empresa tem lucratividade, tem um preço de mercado junto ao seu valor patrimonial, tem uma dívida controlada, um preço sobre lucro, né, de 11,41, que também chama bastante atenção para descontado, apesar do seu preço sobre EBIT estar um pouquinho esticado e até o seu EV/EBIT também estar um pouquinho esticado, eu acho que a empresa, por se tratar de uma pimentinha, de uma small cap, e também por ser dolarizada, ela tem sim ainda uma margem para crescer. Não acredito que vai ter um upside muito grande, porque já teve, né, praticamente dobrou de tamanho, mas eu ainda acredito que ainda tem uma lenha para queimar e na questão de crescimento de upside para essa pimentinha. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra, nem de venda, na verdade é uma análise para estudo, para vocês entenderem como eu analiso, né, como eu pesquiso o mercado, como eu pesquiso e faço uma análise das empresas. Verifica aí pagamento de dividendos, ela já pagou bastante dividendos no passado, hoje nem tanto, então está com foco em crescimento, em expansão. Empresa possui um patrimônio líquido razoável, uma dívida também, como eu mostrei para vocês, controlada. Valor de mercado também razoável. Junto à sua DRE, né, o seu demonstrativo de resultado do exercício, nós vemos aqui que ela possui uma receita líquida crescente, então isso
claro, que principalmente numa empresa do setor de varejo, que uma empresa que se expõe ao mercado internacional, ela possui solidez dos seus resultados, e isso, putz, é resultado muito da sua gestão. Aqui você tem mais informações no seu DRE, receita, os custos, toda a referência da DRE, né? Você pode fazer o comparativo dos anos anteriores, o que mostra aqui interessante, se você for ver com calma, que até a relação do caixa da empresa, o EBIT, os resultados financeiros, então você com calma você pode ver essa análise, lembrando que no curso Leitura de Mundo a gente faz todo o estudo de DRE, explica o que é cada item desse, até para a gente poder fazer uma verificação um pouco mais sofisticada em relação à empresa. A questão do seu fluxo de caixa também, né, no último ano até teve um fluxo de caixa interessante, então a empresa vem mostrando bastante, como eu falo, ela tem uma gestão muito conservadora, então ela consegue entregar resultado, controlar sua dívida, ter um fluxo de caixa constante, o que ajuda bastante. As suas margens também muito boas, né? Principalmente você pode ver aqui a margem bruta, a margem EBITDA também, que ela tem um crescimento no último ano muito forte, provavelmente um crescimento forte em relação à parte de vendas, mesmo aqui no período de 2015, 2016, então ela teve um crescimento muito forte, então ela conseguiu gerar bastante caixa. Seus ativos sempre é constante, né? Desde 2009 que está aí crescendo, então assim, ela teve um crescimento, mais uma empresa do setor de varejo, é importante a gente ver o crescimento dos seus ativos, então ela se manteve ali, né, um patamar bem equilibrado, mas logo depois de 2014 ela conseguiu ter um crescimento, e mesmo na crise, né, 2016 para 2017, é que eu falo, é uma empresa dolarizada, então mesmo com a crise interna, ela consegue se beneficiar bastante, né, principalmente com o cenário exterior. Então mesmo que o consumo interno diminua, né, mas ela consegue compensar isso com o mercado exterior, e vice-versa, né? Então ela consegue ganhar tanto no dólar alto quanto no dólar baixo. Então, mais uma vez, com o balanço patrimonial, então vocês conseguem ter várias informações aqui no Status Invest, e a partir daí, né, as movimentações de negociações, uma pimentinha, então tem um volume de negociação muito alto, né? Então é uma empresa que possui valores extremamente interessantes, né, fundamentos extremamente interessantes, principalmente nas entregas de resultados, principalmente na sua gestão. Então é uma empresa que possui uma forte atuação no exterior, então é uma empresa dolarizada, mas também tem participação também no mercado interno, então é uma empresa que eu considero equilibrada nesse sentido, e que o mercado já vem precificando e entendendo dessa empresa. Mas mesmo com essa alta nos últimos 12 meses, eu ainda vejo a Petenat como uma empresa ainda com valuation descontado pelo que ela pode vir a entregar. Ela ainda consegue ter um preço de ação ainda para mim descontado, principalmente quando se refere ao preço em relação ao valor patrimonial de quase 1 para 1, e ela é uma empresa que tem uma boa geração de caixa e está se favorecendo muito na questão cambial. Nesse momento, com o dólar em alta, em quase 4,50, né, ela vem ganhando bastante com isso, e ela vai surfar essa onda de crescimento também por isso. Ok, pessoal? Então aqui foi mais uma análise da empresa Petenat. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.